Depois de um certo tempo, passei a perceber que um rapaz de muita boa aparência me dava um sorriso e me cumprimentava com o polegar direito. Nas primeiras vezes, eu não respondia, achava que não era comigo. Até olhava ao meu redor dentro do ônibus para ver se era comigo mesmo. E era. Eu ficava sempre sentado do lado direito do ônibus no banco mais alto e na janela. E em determinado trecho de uma avenida vinha o rapaz a pé pela calçada, sempre de mochila nas costas. Assim que o ônibus passava por ele, sempre lento, devido ao trânsito do horário, olhava bem nos meus olhos, sorria e mostrava o polegar direito. E assim seguíamos, cada um no seu caminho. Até que um dia, eu acabei comentando com a minha esposa. Ela, rindo, disse: "Vai ver, é algum espírito." Demos risada, mas eu me arrepiei da cabeça aos pés. Minha esposa, que curte essas paradas de sobrenatural, enfatizou, dizendo: "Observe exatamente o horário, se está com a mesma roupa." Eu falei: "Tá bom, então eu vou observar." "Tenta fotografar ou filmar." E eu respondi: "Ok." Apesar de ter tido um retorno legal da minha esposa, fui tomar banho e tive uma crise de choro. Eu não sou um cara sensível, e aquela situação estava mexendo com o meu psicológico. Mas lá estava eu ansioso para ver o cara me cumprimentar. E resolvi fazer o que a minha esposa havia me orientado. Passei o dia na empresa pensando no momento em que iria encontrá-lo. Comecei a rir sozinho, imaginando que eu estava vendo algo que não existia. E de tanta ansiedade, acabei saindo mais cedo do trabalho e peguei o ônibus mais cedo, por volta das 16h30. E logo eu estava no trecho que costumava vê-lo. E lá vem ele. Abriu o sorriso e me mostrou o polegar direito. Estava com a barba bem grande e cheia, boné preto, bermuda preta, camisa azul clara e chinelo. Comecei a anotar na agenda do celular. Era uma sexta-feira. Eu não trampo nos finais de semana. Passei o final de semana de boa com a minha esposa. Mas logo na segunda-feira eu estava lá, por volta das 18h, indo para casa. E veio ele, o que me deu um grande alívio. Estava todo arrumado e barba feita. Então era realmente coisa da minha cabeça. Ele deveria me conhecer. Eu só não me lembrava. Deveria ser por isso. As semanas foram passando e realmente ele sempre estava ou de barba ou sem barba, com boné ou sem boné. Então eu desencantei. Acordei no dia 25 de dezembro de 2015 com a minha esposa gritando, pois o meu sogro estava caído na cozinha. Corremos, acudimos, mas o infarto fulminante ceifou a vida do meu amado sogro e padrasto. A minha mãe era casada com o pai da minha esposa. No enterro, muitos amigos. Ele ainda era bem ativo no auge dos seus 70 anos. Jogava bola, diretor de time, mas havia chego a sua hora. E assim que acabou o enterro, acompanhei a minha mãe até o jazigo de nossa família. E é isso mesmo. Me deparei com uma campa. Ricardo de Almeida Costa. Perdi as pernas
Minhas vistas escureceram. Minha mãe tentou me segurar, mas devido à idade dela e ao meu peso, acordei alguns minutos depois com a minha esposa molhando o meu rosto e me chamando pelo nome. O que houve? Você desmaiou do nada. Ele começou a cambalear e eu não pude segurar. Olha a cabeça dele, minha filha, está sangrando. Me levanta, me levanta. É ele, mamãe. Ele quem, Gustavo? Me levantei. Alguns colegas quiseram me manter deitado, mas eu me levantei. Eu estava bem à frente, à campa do rapaz que eu via todos os dias. Era ele. E tinha foto, como de campas e outras fotos em portas-retratos, com as roupas que eu já tinha visto. Foto com barba e foto sem barba. Que estava lá, 12/9/1977, 17/3/2010, Ricardo de Almeida Costa. Fomos para casa e ninguém falou nada durante o trajeto. Eu estava ficando louco, só podia. Eu deveria ter confundido. Minha esposa tentou conversar sobre o assunto. A minha mãe tentou, mas eu pedi que não queria mais tocar naquele assunto e queria mudar o caminho de volta para casa. Mas não. No outro dia, disse uma história qualquer em casa e voltei no cemitério e fui até a campa do Ricardo. E ali eu fiz uma oração. Senti uma enorme tristeza. Um rapaz jovem, da mesma idade que eu, acendi um maço de velas no cruzeiro e pedi que ele não aparecesse mais, que ele seguisse o caminho da luz. Voltei aliviado para casa. Conversei com a minha mãe. Ela aproveitou e pediu uma missa para o rapaz, falando que talvez ele não estivesse em paz. E valeu. Passei mais algumas vezes no trajeto e não ouvi. O ano terminou, começou um novo. E quando eu menos esperava, lá estava ele com aquele sorriso e de bermuda me mostrando o polegar direito. Levantei, dei sinal e desci. Mas é claro que eu não o encontrei mais. Passei a sonhar com ele, mas no sonho eu olhava para trás e ele estava chorando. Geralmente, quando eu olho para trás, ele está seguindo seu caminho, mas no sonho ele sempre estava me olhando e chorando. Outras vezes, ele corria atrás do ônibus me chamando e eu sentia medo. Parecia que ele queria que eu morresse junto. Comecei a acordar gritando dos pesadelos. Minha mãe, junto da minha esposa, estavam cogitando me levarem a um psicólogo, mas eu não aceitei, ficando deprimido e triste. Por mais que eu mudasse de caminho ou não, ele vinha até mim, pelos sonhos, por pesadelos, que eram muito piores do que vê-lo passar pela avenida. Numa segunda-feira, estava no trabalho tentando me concentrar quando minha esposa ligou. Já era quase a hora de ir embora. Oi, amor. Oi, estou aqui na recepção. Vou com você para casa. Por quê? Vamos ver se é um espírito mesmo. Ok, eu já desço. Terminei rapidamente o que estava fazendo, tirei o uniforme e pegamos o ônibus. Um ponto antes, descemos. E de longe eu o avistei de camisa azul clara. Letícia, é ele ali, de azul claro. A minha esposa sorriu e disse, graças a Deus, estou vendo ele. Como assim, graças a Deus? Um espírito em plena luz do dia, 5 horas da tarde, não vai surgir para 2 pessoas. Eu e ela começamos a caminhar.
e ele veio em nossa direção sorrindo. Senti o braço da minha esposa me segurar. Estamos em menos de 2 metros. Uma buzina de um caminhão nos fez olhar. E fim. Cadê o cara? Cadê o cara, Gustavo? Simplesmente em fração de segundos, que desviamos o olhar, ele sumiu. Eu apenas disse: eu te falei, Letícia, vai acontecer alguma coisa comigo. Tive uma crise de choro ali no meio da avenida. Entramos no bar, tomamos umas 3 garrafas de cerveja. Minha esposa estava desacreditada, em choque. Começou a dizer que me levaria em um centro de kardecismo, que tinha que ter alguma explicação. E eu estava muito nervoso com tudo aquilo. Não tinha como ele não passar por nós ou voltar. Ele simplesmente sumiu. Resolvi ir e voltar de carro e pegava o trajeto mais longo. Passamos a frequentar o centro espírita, mas os pesadelos eram cada vez piores. Eu já estava enlouquecendo. Confesso que eu sentia a saudade dele e ia pelo caminho e olhava sem o vidro separando, mas tinha medo de parar o carro e perguntar. Seguia direto, olhando de rabo de olho e vendo ele me acenando. Após uma noite terrível, eu resolvi ir atrás da história dele. Achei um perfil no Facebook, onde tinha apenas 3 fotos. Uma dele, de perfil, que estava na campa, uma com a camisa azul e uma com uma mulher e uma menina bem pequena. Não dava para acessar os amigos. No outro dia, fui até o cemitério e ali comecei a ter mais respostas. Então, esse rapaz me lembro muito bem. Não havia ninguém da família, apenas 3 colegas de uma serralheria que ele trabalhava. Sabe me dizer qual a serralheria? Essa aqui, 2 quadras depois. Ele era viúvo e criava a filha sozinho. Foi bem triste, não tinha família. Passei em frente à serralheria, já estava fechada. Realmente, era um espírito perturbado. Não teve ninguém para se despedir ou chorar sua morte. Fiquei a noite toda narrando os fatos para minha mãe e esposa, até que a minha mãe perguntou: meu filho, qual é mesmo o nome dele? Ricardo de Almeida Costa. Por qual motivo? Minha mãe subiu as escadas e cerca de meia hora depois, desceu com um baú de madeira, cheio de coisas minhas de infância. Logo, ela pegou a foto de um menino que eu não tinha muita amizade. Ele era calado, apanhava muito do pai e a mãe dele vivia em casa para eles comerem. Então minha mãe perguntou: lembra desse menino? Sim, mãe, é o Rick. Ricardo de Almeida Costa. Olha na lista dos seus colegas do primário. Minha esposa ficou em pé. Eu peguei a foto. Não sabia o que falar. Era ele, como eu não o reconheci. Ele só sabia sorrir e mostrar o polegar direito quando era criança. Vieram todas as lembranças da minha mãe dando os meus brinquedos para ele, minhas roupas. E um dia eles foram embora. Simplesmente sumiram. Sem pregar o olho à noite, logo pela manhã, fui até a serralheria com a foto dele que eu imprimi. Falei com o encarregado que falou que o Ricardo era excelente e que cuidava da filha com todo carinho, mas bebia muito e acabou morrendo num acidente grave de moto. Eu perguntei, e a filha dele? Olha, a menina na época tinha 3 anos e foi para um abrigo. Eu entrei em contato com várias pessoas e parentes, mas ele não tinha ninguém. Qual abrigo? O municipal. Mas ela já deve ter sido adotada, era linda a menina. Fui para casa e relatei toda a tragédia do meu amigo de infância. Chorei muito e pedi que minha mãe fizesse uma campanha de oração na igreja dela, pois ele precisava de luz. Eu não fazia mais o trajeto em que poderia vê-lo, mas às vezes passava. 1 mês depois, 2 meses, quando eu passava ele aparecia.
Até que numa noite eu cheguei muito cansado em casa. Eu ainda tinha pesadelos com o Ricardo. E vi que havia mais um lugar na mesa. Gustavo, temos uma visita. Quem? Meu filho, essa é a Clarice. Veio passar uns dias conosco. Olá, Clarice, tudo bem? Sim, o senhor que era o amigo do meu pai Ricardo. Estamos há 6 meses com a guarda provisória da Clarice e muito felizes. Nunca mais eu vi o Ricardo e nem sonhei com ele. Acredito que a missão dele na Terra foi cumprida. Obrigado.